Se nós olharmos para a história da educação superior, poderíamos dizer que a educação superior, quando começa no século XI, quando criava a Universidade de Bolonha, ela começa com a primeira missão, que era o ensino. No final do século XVIII, a universidade incorpora uma segunda missão, a pesquisa. Isso acompanhando os contextos de integração entre povos, nações e países. Já no final do século XIX, início do século XX, surge a terceira missão, a inovação. Isso considerando o advento dos contextos de globalização, a conectividade que já é mais possível entre povos, nações e pessoas, e isso faz com que a inovação seja incorporada como missão na universidade, mas trazendo com ela algo que é muito importante, que é o tema dessa palestra, a internacionalização, que é inerente à qualidade das instituições de educação superior. E é nesse contexto, especialmente a partir da segunda missão, da pesquisa e da inovação, é que a internacionalização ganha força, tanto no ensino, quanto na pesquisa e quanto na inovação, que é a nossa capacidade de tornar a pesquisa capaz de gerar soluções para problemas em contextos diferentes, desde a geração de uma vacina, que é colaborada entre instituições de países diferentes, até a resolução e discussão de conflitos internacionais a partir de discussões nessas áreas entre as instituições de educação superior. Então, muito obrigado, professora Isabel, por estar conosco e por trabalhar esse tema tão importante para nós, que é a internacionalização nas instituições de educação superior. Muito bem-vindo, obrigado. Muito obrigada, boa tarde. A minha voz vai ficando menor, mas acho que ainda me conseguem ouvir. Então, como dizia, pegando no momento que referi de manhã, quando falamos de universidade, podemos dizer que a internacionalização já não é uma questão de opção, que faz integralmente parte daquilo que é a identidade no sentido da universidade, enquanto espaço universal, súmula do conhecimento, mas também que congrega estudantes e professores de todo o mundo. Esta imagem que temos aqui foi durante a Jornada Mundial da Juventude. Ouvimos já falar da ida do Papa Francisco à Universidade Católica Portuguesa, e reuniram-se no espaço da universidade milhares de estudantes da Universidade Católica, mas de outras universidades portuguesas, mas sobretudo internacionais. Tivemos gente de cerca de 200 países diferentes congregados naquele espaço. Todas as línguas, culturas distintas. Encontramos estudantes do Camboja, do Instituto de São Paulo, que é a mais jovem universidade católica, não é mais jovem que a mais jovem é no Vietnã, mas é uma jovem universidade católica na Ásia, e portanto, com a ideia de que, de facto, a universidade e o ensino superior católico é intrinsecamente global. Portanto, este é o programa que eu gostaria de partilhar convosco hoje, falar um pouco da ideia da universidade como um hub internacional, algumas tendências no momento em matéria de internacionalização, os desafios de hoje, este momento em que temos esta conversa, os desafios são muitos para a internacionalização, e ver como é que as nossas universidades católicas se posicionam face a estes desafios. Em primeiro lugar, uma designação que não é de uma instituição católica, mas da American Association for the Advancement of Science, que dizem que a ciência, por definição, é um projeto internacional. Os programas, não são os programas académicos,
num sistema global, num ecossistema integrado, em que os problemas que o planeta, que a nossa casa comum confronta, estão interligados, e a encíclica Laudato Si é claríssima nesta matéria. Quando esta integração existe, é evidente que as soluções que as universidades podem dar, as respostas que podem dar para estas questões. O irmão falava justamente das vacinas. As vacinas da Covid, por exemplo, foram possíveis, os avanços da ciência foram tão rápidos porque existiam redes transnacionais que trabalhavam já este vírus e o tratamento para o vírus. Não é? Portanto, por um lado, as respostas têm que ser globais, os custos do desenvolvimento de soluções são elevados e esta articulação global permite que ele seja possível com menor investimento e, portanto, há uma realidade que não podemos contestar e é importante dizê-lo hoje, no dia 29 de abril de 2025, a ciência é internacional. Está mal colocada, que esta imagem devia estar primeiro. Enfim, esta é uma imagem da Universidade de Heidelberg no século XIV. A Universidade Medieval era uma universidade, em primeiro lugar, intrinsecamente de base católica. As primeiras universidades, as escolas catedrais, as universidades são criadas pela Igreja. Temos depois um modelo da Universidade de Bolonha, que é criado pelos cidadãos, mas com um édito papal que permite o seu desenvolvimento e a sua afirmação. É interessante olharmos para esta sala de aula no século XIV. Em primeiro lugar, a diversidade. Uma das coisas que vemos logo é que o estudante a dormir, portanto, não é só atualmente que os estudantes não estão atentos. Já nesta altura também havia uns que eram mais atentos do que outros, pode dormir. Mas depois, repare, há uma coisa que é singular. Os historiadores de arte, quando olham para esta iluminura, vem aqui uma figura que nós acreditávamos que não era possível na Universidade Medieval. Uma mulher que está aqui a meio da primeira fila. Uma mulher ali. Em que temos, mas é interessante que a gravura representa uma mulher. Depois olhem para o professor. O professor é provavelmente judeu. Agora, será propriamente um professor autóctono. E depois temos ali, atrás, um africano também. Portanto, temos etnias diversas. As pessoas surgiam das mais diversas partes do mundo para estudarem nas universidades, para se desenvolver. Portanto, quando nós pensamos na internacionalização como uma conquista da modernidade, Humberto Eco tem um texto belíssimo onde fala da importância de retomarmos a ideia da universidade medieval, estudarmos, porque nós muitas vezes olhamos para a Idade Média, fomos predeterminados a isso. Falávamos há pouco com a Maria Colvani das narrativas que determinam que determinadas coisas tenham continuidade e outras que sejam esquecidas e outras que sejam inovadas. E nós, quando olhamos para a Idade Média, olhamos com o olhar iluminista, como tivesse sido um período obscuro, que o avanço do conhecimento não se fez. Porque existia um peso enorme da Igreja sobre a possibilidade do pensamento autónomo e crítico. E, na verdade, muito daquilo que nós hoje somos enquanto universidades radica, incluindo a liberdade de ensinar e pensar, pensamento crítico, autonomia, radica justamente na Universidade Medieval. E esquecemos também dos avanços tecnológicos. Todos conhecem Francis Bacon, mas havia um outro Bacon do século XIII em Inglaterra, um químico importante, Roger Bacon, que também foi um grande cientista. Portanto, tínhamos grandes cientistas na Universidade Medieval. Era uma universidade, portanto, cosmopolita, todas as raças, muito diversas
provavelmente até diversas religiões, que não só para as elites da Igreja, com professores. Conhecemos o caso da Avicena, que foi professor na Universidade de Paris, mas, portanto, esta idade de uma universidade aberta, cosmopolita, internacional. Uma das figuras muito repetida e muito tratada na literatura medieval, de uma forma um bocadinho jocosa, era o chamado scholasticus vagantes, ou seja, o estudante em mobilidade, não é? Nós diríamos na Europa o nosso estudante Erasmus, que anda aí pela Europa e acha fantástico que é muito importante o programa Erasmus, mas, portanto, a mobilidade era uma coisa que fazia parte da própria identidade da universidade. A Universidade, a Associação Europeia de Universidades, apresentou em 2021 um documento que é uma visão para 2030, que deve ser a universidade em 2030. Deve ser aberta, transformadora e transnacional, sustentável, diversa, empenhada nas causas de responsabilidade social. Deve ser forte, autónoma e responsável pelos atos que desempenha. Portanto, valores, de facto, muito importantes, valores relativamente aos quais nós, enquanto universidades católicas, também sentimos grande proximidade. E o Michael Murphy, que era o presidente da EUA em 2021, diz isso, precisa da nossa visão de 10 anos, apresenta esta visão de uma universidade que, durante isto foi escrito, durante a pandemia ainda, portanto, fala da importância de existir uma visão clara para as universidades, cada bloco, mas também que cada universidade tenha uma visão clara para onde quer caminhar. E diz aqui esta fase final muito importante. A chave do sucesso são universidades abertas, sem muros, que apliquem e desenvolvam uma visão sem muros e que se entrecruzem com as outras partes da sociedade. Falava-se da abertura das universidades para a inovação, da nossa relação com as partes interessadas, com os stakeholders fora da instituição, seja a comunidade, sejam os governos, sejam outras instituições culturais, sejam também as empresas, enfim, todo um conjunto de parcerias externas que têm, para quem a universidade oferece um serviço e que devem fazer parte, que devem ter uma ligação estreita com os nossos campos. E falando de uma coisa muito importante, os valores da universidade devem afirmar. Os nossos valores são claros, têm no centro a defesa inabalável da dignidade da pessoa. E isso alarga-se a todas as áreas do conhecimento. Como dizia o Sr. Polvani, é claro que numa universidade católica, temos muitas universidades católicas com faculdades de medicina, áreas de ciência e da saúde, onde a Igreja tem uma doutrina, uma visão muito clara relativamente à defesa da vida. Não é? Por exemplo, matérias do aborto. Uma das perguntas que muitas vezes surge é: então, mas os médicos que são treinados numa faculdade de medicina de uma universidade católica não sabem fazer o processo técnico? A questão não é técnica, a questão é ética. Porque a questão técnica de mulheres, há momentos de salvar a vida, assim, cada caso clínico pode ser um caso, não é? A questão é ética. A nossa função é transmitir aos nossos estudantes valores, através do exemplo e através da forma como fazemos essa formação, que se impeçam no futuro de praticar este ato, que em alguns países é considerado um ato médico por vontade, suposta vontade da mulher, mas que tecnicamente sabe o que é para salvar a vida de alguém. Portanto, são duas coisas. A questão não é técnica, a questão é ética
e de valores. Bom, eu agora falei na modernidade de 3 períodos importantes do desenvolvimento daquilo que nós chamamos então o novo modelo de internacionalização, e digamos que a primeira fase se inicia de forma embrionária a seguir à Primeira Guerra Mundial. Na sequência da mortandade que foi a guerra, começam a ser criadas sociedades científicas que pretendem justamente unir cientistas e investigadores para criarem redes que lhes permitam criar coligações que impeçam no futuro o desenvolvimento de uma nova guerra. Há pouco, de manhã, falava da FIUC. O espírito da FIUC é um pouco este espírito de criar coligações de cientistas e de investigadores e de universidades contra a violência da guerra, porque a missão da universidade é defender a vida e a paz. Infelizmente, nem sempre é assim. E, por exemplo, nós temos exemplos claros também do contrário, de como as universidades podem ser cooptadas pelas políticas autoritárias. O caso da Alemanha é muito evidente. Todos conhecem o famoso discurso da reitoria, o Rektorat de Heidegger, quando se torna reitor da Universidade de Freiburg e afirma os valores do Reich nazi. Não é? Portanto, as universidades também não têm, podem fazer parte da máquina de destruição. E é por isso que é tão importante para nós, enquanto universidades católicas, muito conscientes da forma como comunicamos, defendemos e somos nós próprios exemplos dos valores e da ética que estão presentes no modelo da educação católica. Bem, o segundo período surge depois da Segunda Guerra Mundial e, de forma lata, vai até 1989. Claro, a enorme polarização, faz-se a internacionalização, estou a falar agora em termos mais gerais, está muito dominada pelo interesse e pela esfera de projeção política dos dois blocos, dos Estados Unidos ou da União Soviética, e utilizar, portanto, a educação como uma forma de cooptação política. Enfim, variadíssimos países dos antigamente chamados terceiro mundo, um termo terrível, eram convidados a estudar em Moscou, da mesma maneira os americanos faziam o mesmo com outras das suas áreas de influência. Portanto, a educação, a internacionalização estava muito ao serviço e era entendida como uma forma estava ao serviço da guerra política, da Guerra Fria. E é também nesta altura que começam a surgir os chamados os institutos, como o Goethe Institute, Alliance Française, British Council, e havia a sua contrapartida soviética, estes institutos, estratégias de defesa também de determinada visão do mundo, como hoje são os institutos Confúcio, por exemplo. E o objetivo era muito também o de fazer um recrutamento de talento para estes blocos de influência. Não é? Porque se sabia, por exemplo, havia a corrida para o espaço, quem tivesse capacidade científica mais avançada tinha predominância política e bélica, eventualmente. O terceiro período, depois da queda do muro de Berlim, até 2001, com isso daquilo que nós chamamos a globalização moderna, porque a globalização, os contactos globais existiam desde muito antes, e está marcado, no caso da Europa, por um programa que teve e que continua a ter enorme influência em todo o mundo, que é o programa de mobilidade que hoje em dia chamamos programa Erasmus, a criação daquilo que se chamou a área europeia de ensino superior, que permite o reconhecimento automático dos créditos e, portanto, permite que os estudantes circulem na área dos 27 países da União com reconhecimento automático. Portanto, isso fez uma diferença enorme
na construção do espírito europeu. É claro que uma boa ideia tem sempre alguns pontos mais críticos, é que também estes programas entraram naquilo que nós podemos chamar a competição global pelo talento. E agora não é uma competição como a que existia entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas uma competição entre as próprias esferas do Ocidente. A grande concorrente europeia são os Estados Unidos da América. Criar mecanismos para atrair mais talento internacional para a Europa. Porque os Estados Unidos há uma obsessão, eu diria quase, na União Europeia com isso. E hoje estava a receber um convite que eu achei, em primeiro lugar, que era phishing. Depois vi que não é phishing. Hoje vou dizer que é um convite de Présidence da République Française. Coisa bizarra. Phishing, claro. Não. O Presidente Macron vai fazer no dia 5 de maio, em Paris. Está a convidar cientistas de todo o mundo para um programa que se chama Choose You, Choose France, Choose Science, Choose France, ou Choose Science in France. Portanto, para tornar a França um grande bloco de atração de cientistas a nível global. O objetivo não é propriamente atrair cientistas europeus, mas cientistas americanos e académicos americanos, na verdade, só que não se pode dizer assim. Portanto, é Choose Science in France. Portanto, vai ser um mega evento no Eliseu no dia 5 de maio. Hoje é tão bizarro que achei que este é phishing. Depois, neste período, nós também temos que olhar para perceber que os dois grandes concorrentes por predomínio, digamos, nesta batalha de internacionalização, e aqui estamos a falar de internacionalização como uma batalha de influência, tem estratégias diferenciadas. Do lado americano, falar de internacionalização é de recrutamento de estudantes incoming. Portanto, significa atrair de outros países estudantes incoming. Do lado europeu, é isso, mas é mais que isso. Tem a questão dos duplos graus, parcerias entre universidades, double degrees, acreditação conjunta, projetos conjuntos. É um processo que é mais difícil do lado americano devido ao peso das acreditações. E depois temos um quarto período que começou há cerca de 25 anos, que hoje em dia se está a aprofundar. Começamos a assistir à medida que os blocos, que o crescimento das universidades, em termos de poder de projeção, deixou de ser exclusivamente, já há muito tempo não era, passámos a ter uma emergência enorme das grandes universidades na Ásia, na Oceania, em outras partes. O investimento, por exemplo, nos países árabes, em alguns países árabes, se faz em ciência pedindo ou trazendo universidades de grande prestígio para criar os seus campos aí. Começámos a assistir também ao crescer da China como grande potência académica e científica. Inicia-se um processo que nós podemos chamar de decoupling. Portanto, e é uma coisa um pouco contraditória, porque à medida que a internacionalização se torna uma parte intrínseca daquilo que é a universidade moderna, vemos que já as possibilidades de parcerias são imensas e que os blocos regionais começam a ter mais força. Não é? Diziam, por exemplo, em Singapura, nós já não temos com estes problemas da crise dos mercados europeus, as loucuras dos Estados Unidos, mas ficamos aqui, a Ásia é um bloco poderosíssimo, não precisamos nada, conseguimos fazer muito mais. O Brasil é um bloco poderosíssimo, não precisamos fazer nada. E, portanto, outro problema também, que acontece sobretudo com a pandemia, é que em alguns países onde
a sustentabilidade financeira da universidade dependia muito de estudantes internacionais, sobretudo de estudantes chineses, com a pandemia e com as limitações políticas da China que permitir que estes estudantes saíssem. Temos grupos inteiros de universidades a entrar em crise. Não é? Outras coisas a ter em conta nesta nova fase, é a questão da reputação e o peso cada vez maior dos rankings, que são internacionais, que são injustos, que são tendenciosos, muito tendenciosos, e que valorizam determinados eixos em detrimento. Um ranking não é uma medida de valor de uma universidade, mas, no entanto, os estudantes dão muito valor à posição das universidades no ranking. E, portanto, essa é uma questão que deve ser claramente debatida, até porque, devo-vos dizer, que a maior parte dos rankings, mesmo, por exemplo, QS, Times Higher Education, Shanghai RU foi criado para permitir o crescimento das universidades chinesas no ranking. Tem uma ponderação de valor absoluto de publicações por valorização de jornal ou revista científica. Ora, uma universidade que tem 130 mil alunos, tem um corpo de docentes tal que coloca imediatamente essa universidade acima daquilo que são universidades mais pequenas, têm 10 mil. Portanto, 10 mil estudantes, têm um menor corpo de alunos. Portanto, se falamos em indicadores absolutos, isto não é em desprimor, não é nada em desprimor das universidades chinesas, é só que o método é assim, não é? O método é este. Portanto, à partida, as universidades mais pequenas ficam desfavorecidas. Rankings como o QS ou Times Higher Education dão cada vez mais um peso à reputação. E a reputação é feita por questionários. Enfim, há um grupo há um focus group que é selecionado pelo próprio ranking. Portanto, dependendo do bias desse grupo, considerar a universidade dar mais ou menos valor. Portanto, é um jogo difícil, mas inevitável, porque se a universidade não der os seus dados, funciona um pouco como o ranking, como a Standard & Poor's ou a Moody's, não é? Que fazem os rankings da avaliação das empresas, os próprios rankings fazem a avaliação. Portanto, se nós não dermos os dados, estamos muito abaixo ainda. É uma situação em que não temos forma de fugir. Agora, algumas tendências, e estas todos conhecem, o que nós podemos entender como as práticas a mais simples, entendemos a internacionalização da mobilidade de estudantes. Durante o Covid, criou-se muito esta ideia de mobility at home, da mobilidade de casa, uma internacionalização at home, que não é propriamente uma internacionalização. Resolveu-nos muitos dos problemas, mas não é verdadeiramente. Porque a internacionalização, esta mobilidade de estudante, não é só pelo aquilo que um estudante de Portugal aprende numa universidade no Paraná, não é só o que aprende no seminário, é o contacto com a cultura envolvente, com a forma de sentir da universidade, com a rede que cria, a relação com os professores. A educação não é uma coisa técnica, é empática, é orgânica, holística. Portanto, mobility at home não é mobility, não é? Depois a colaboração em ciência, as alianças estratégicas que são verdadeiramente importantes, como já disse há pouco, esta questão dos outreach camping, que são os campos fora do país onde a universidade tem a sua localização. Foi uma tendência muito desenvolvida pelas grandes universidades americanas, a pedido, por exemplo, dos Emirados Árabes Unidos, que têm em Abu Dhabi campus Northwestern University, NYU, Sorbonne, que queriam trazer para o seu país
as universidades internacionais. Os países árabes fazem muito isso. O Egito tem toda uma história de querer atrair universidades internacionais para aquilo que chama Nova Cairo, e que está que não deixa de ter algumas dificuldades, porque naturalmente, para além, e sem falarmos agora na situação específica dos Emirados, transportar o nosso, como dizia, de manhã, cada universidade é um mundo vivo, é internacional, mas tem uma cultura própria, que está ancorada na sua comunidade, no seu país, na forma de sentir. Tem que acolher todos, mas tem uma cultura própria. Transportar este modelo para locais completamente fora deste ambiente tem alguns desafios em termos de gestão da cultura académica. A Universidade Católica Portuguesa criou uma universidade em Macau nos anos 90 e agora uma universidade, obviamente, autónoma, e são realidades distintas, não é? Apesar dessa proximidade grande que nós temos com Macau. Outro modelo que também é muito, este está a surgir cada vez mais, é a possibilidade do co-branding, portanto, os joint degrees, ou a possibilidade de pedirem às nossas universidades para atribuírem os seus graus, não são graus conjuntos, são os seus graus noutro país. Ou seja, permitir uma universidade que está em desenvolvimento e que precisa de apoio numa determinada área, pedir que essa universidade possa atribuir o seu grau no país X com a autorização do Ministério, e que é uma forma também de colaboração internacional neste momento. É uma espécie de um franchisado, digamos, está também muito em voga. E aqui só para vos dizer o que é que isto é um survey que foi feito recentemente que diz o que é que os estudantes querem quando procuram uma universidade. Primeiro, a qualidade, se tem bolsas, o ranking é extraordinário que o ranking tenha esta pontuação, mas também o acolhimento, o facto de ser um campus aberto, o acolhimento a estudantes internacionais. Agora, uma nota apenas para perceber o impacto que nos últimos, portanto, os Estados Unidos, como sabemos, é o maior mercado de educação global, maior, com crescimentos anuais de estudantes internacionais que se situam entre os 8% e 10%, o maior mercado, com universidades fortíssimas, extraordinárias, entre mais de 24 e mais de 25 teve uma quebra de 11% devido às restrições recentes. Sobretudo, vemos aqui que a Índia foi um dos países que teve maior quebra, Brasil, Nigéria, enfim, portanto, o impacto da limitação dos vistos para estudantes, as restrições nos campi estão a ter um impacto grande nas universidades americanas. Este é um estudo feito pelo American Council of Education, muito preocupado com esta tendência. Portanto, o momento que nós vivemos é um momento estranho em termos de internacionalização. E só para terem uma visão, isto tem explicar que isto é por face à percentagem dos estudantes locais, face à percentagem. Os Estados Unidos é o maior mercado de educação, que tem o maior número total de estudantes internacionais, mas tem muitos mais estudantes americanos e, portanto, tem provavelmente uma percentagem de estudantes internacionais que situa os 5% face, por exemplo, a Austrália, que é um dos países que tem uma maior percentagem, menor população, grande número, a percentagem de estudantes internacionais é superior. Isto é por percentagem, portanto, não é por valores totais. Queria só explicar, para não pensarem que como é que era possível que os Estados Unidos tivesse esta idade. Por isso é que se vê que a Austrália e o Canadá são com marcas bastante escuras, porque são continentes enormes com menos população.
Pronto, isto é um recap daquilo que disse relativamente às 3 áreas, área académica, investigação e depois uma dimensão mais institucional, e temos que agir nestas 3 áreas. Portanto, agir na área académica, na área de investigação, naturalmente, e institucional para acreditações conjuntas, rankings e alianças de universidades. Temos ideia também de que em 2018, são os dados da Oxford Economics, da produção científica em colaboração institucional, nacional e internacional. Portanto, olhamos para aquele azulinho mais violeta. A França tem um crescimento brutal em termos de colaboração, uma capacidade enorme de atração de ciência internacional. Os Estados Unidos, obviamente, a Alemanha, e vemos como a China está a crescer em colaboração internacional, mas não se compara de todo com os 3 campeões, que são a França, os Estados Unidos e a Alemanha. São os grandes campeões, com grandes institutos de ciência. E aqui também é interessante ver os países que mais estudantes mandam para fora. China, a Índia, Vietnã, Alemanha e a França. São os países que mais enviam. Isto é outgoing. Na Europa, como eu dizia, o Erasmus teve um impacto enorme no fluxo, na circulação de estudantes, mas ao mesmo tempo deu uma enorme potência para os estudantes saírem da União. Portanto, qualquer estudante numa universidade europeia quer fazer um semestre, seja na Europa, seja no Brasil, seja no Chile, na Argentina, na China, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é mais difícil por causa do tuition waiver, que não é bem sempre imediato. Canadá, portanto, esta vontade de sair e ter esta experiência tornou-se positivamente endémica. Agora, os desafios, o grande risco de decoupling, são riscos políticos. O Brexit foi uma coisa tremenda para a Europa, que agora está a ser refeito. A invasão da Ucrânia levou à exclusão das universidades russas da European University Association, por uma razão muito simples. Assinaram um documento em que apoiavam a invasão e, portanto, foram expulsos. Houve 9 reitores que não assinaram. Depois, a pressão nos campos universitários relativamente ao conflito no Médio Oriente, né? As fábricas de desinformação, os deepfakes, isto é um enorme perigo político. As nossas universidades, os nossos campi são espaços muito férteis para a intervenção de atores malignos, digamos. Depois temos também este perigo, nós temos um sistema académico e de investigação ligado a nível global e este sistema está ameaçado pela confrontação política. Não é? Aqui, a referência aqui ao Thousand Talent Plan foi um plano da China para trazer os seus melhores investigadores de volta à China. Então, está um pouco a ameaça do dual use, que é desenvolvimentos para fins específicos feitos em laboratórios académicos poderem ser utilizados para fins bélicos. E, portanto, a proteção da propriedade intelectual é também uma preocupação enorme. E o problema do America First, que já falamos aqui, e as limitações, as barreiras aos vistos para os estudantes e investigadores internacionais, à medida
Isto acontece de um lado, à medida que o outro espaço, então, se criam oportunidades para criar facilidades de entrada. Vivemos um momento estranho, porque é um momento em que, e já falaram anteriormente, Padre Pedro falou disso, o inverno demográfico, não é? Portanto, há uma queda demográfica e, portanto, temos que, há uma competição global pelo talento, uma guerra global pelo talento, que é muito danosa. E em momentos de guerra, a opção é fazer alianças com aqueles que têm o sentido comum. E é por isso que o valor das universidades católicas é muito relevante. Em vez de estarmos a competir por recrutamento em fazer poaching de estudantes no território único, criar alianças que nos permitam então, manter a sustentabilidade e crescer. Isto é uma notícia recente ainda antes da tomada de posse, e hoje em dia muito mais recente. E agora, só dar-vos alguns dados sobre as universidades católicas e a internacionalização. Em primeiro lugar, uma visão global sobre o crescimento, daquilo que tem sido, que é extraordinário, o crescimento do ensino superior católico a nível global. Com a Ásia a ser o continente que mais cresce em número de alunos. Extraordinário. Tem a ver também com o próprio crescimento do número de fiéis neste continente. Institutos superiores, institutos eclesiásticos, mesma coisa, com as Américas e aqui a América Latina com brutal predominância. Nas universidades católicas, a América Latina explode o aumento, o crescimento. O crescimento é extraordinário. Os dados vão só até 2018, 2021, mas é muito reconfortante ver a subida entre 75 e 2018. E depois os três grupos, os totais, por continentes: a América Latina, depois a Ásia, a Europa e a Oceania. A Oceania em cima, a África. E queria deixar-vos só uma nota sobre duas obras que são poucas coisas sobre internacionalização e universidades católicas. Esta obra, Identity and Internationalization, é uma obra que foi organizada pelo Hans de Witt, que foi diretor de internacionalização em Boston College, e, portanto, é uma resenha interessante com estudos de caso dos quatro continentes e o estudo da unidade perspectiva da FIUC, a Geopolitics of Higher Education, onde se fala justamente destas tendências políticas. Esta Geopolitics podem fazer o download no site da FIUC, o outro nem por isso. E vou terminar, se conseguir, com este vídeo. Vamos lá ver se eu consigo. Muito obrigado pela excelente explanação, nos dando um contexto e também trazendo os desafios quando falamos da internacionalização da educação superior. Um dos desafios apontados pela professora Isabel é esse cercamento de fronteiras, especialmente no contexto pós-pandemia, onde houve um fechamento de fronteiras justamente para uma proteção, regional de algumas potências, o que tem impactado muito
inclusive os próprios conceitos que até então se estudavam de internacionalização.